Tudo orna, tudo orna, tudo orna, tudo orna, tudo orna. Você está ouvindo a série Linha do Tempo, especial de 10 anos de Tudo Orna, a História. Episódio 3, que história é essa de Tudo Orna, parte 2? Oi, pessoal! Meu nome é Bárbara. Meu nome é Débora. Eu sou a Júlia. E nós somos as Irmãs Alcântara! Yeah! Já estamos no terceiro episódio da nossa série aqui, a nossa série Linha do Tempo. E que história é essa de Tudo Orna, né? Como que o Tudo Orna começou. E no episódio anterior, só para recordar, nós falamos muitas coisas, né? Sobre como o blog começou e tudo mais. Mas ainda deixamos muitas questões no ar. Entre elas, né? A gente falou sobre o tal de Fashion Sul, que ninguém entendeu direito ainda, que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar, né, hoje sobre como o porquê de um pato, o porquê o nome Orna, enfim, tudo isso. Mas hoje vai ter muito mais do que só esses tópicos aqui que eu comentei, porque a gente vai tentar resumir nesse episódio inteiro todos esses anos até finalmente a criação das marcas, né? Sim. E então a gente ficou por muitos anos realmente trabalhando como influenciadora, como produtora de conteúdo, levando o blog como prioridade. Eu acho que vale lembrar também, enfim, né, que houve essa saída, esse rompimento do Kel e do Rick, né, que eles saíram, a gente ficou as três lá, retomamos pro home office e começamos a ralar. E esse momento também foi um momento complicado de divisão de tarefas, onde cada uma começou a ter uma responsabilidade diferente, enfim. Então a gente vai relembrar um pouquinho desses tópicos. E vamos começar então o porquê um pato e porquê Tudo Orna. Quem se habilita? Eu posso me habilitar porque... Oi, gente, aqui é a Bárbara, caso vocês confundam minha voz com a da Júlia. Acontece. Vou contar a história do pato, a origem, porque também partiu de mim essa iniciativa incrível, esse meu insight maravilhoso. Essa ideia genial. Essa ideia é genial. Existe aqui em Curitiba, na verdade aqui numa cidade próxima a Curitiba, um clube chamado Santa Mônica, que nós éramos sócias desde pequena, porque o meu pai era sócio. Santa Mônica, nosso clube de campo. Santa Mônica é também nosso lar. E o Santa Mônica passou muitos momentos na nossa adolescência e infância lá. Meu pai era muito envolvido com a parte da diretoria, então ele foi diretor de futebol, depois ele foi passando, acabou chegando a ser presidente do clube. Então a gente participava bastante. Tudo voluntário. Daí, nessa época, como a gente ia bastante pra lá, a gente usava muitos cenários que tinham no Santa Mônica, que era lindo, pra fazer as fotos do nosso look do dia. E tinha um cenário que era muito legal, que era o Lago dos Patos. Então tinha um lago, tinham muitos patos, eles ficavam soltos, você dava pãozinho pra eles, vinham até você. E você fazia fotos lá, ficava algo super bonito, exclusivo, porque não é todo lugar que tem, né? Um lago cheio de patinho, coisa mais linda. Nisso a gente já tava com uma câmera melhor e eu comecei a fazer uns testes fotografando os patos no close, fazia umas fotinhos e tirei a foto de um pato específico que ele olhou muito pra câmera, parecia que ele tinha posado pra câmera. Daí beleza, nessa época a gente tava lá com o nosso blog tudoorna.blogspot.com. A gente adorava, a gente mesma fazia e mexia no nosso layout, como pode, com as ferramentas gratuitas que tinha à disposição no Blogspot. E aí a gente ficava brincando, colocando coisas, às vezes a gente colocava umas arandelas, às vezes a gente colocava, nossa, muito feio, gente, horroroso nosso layout do Blogspot.com, uma coisa assim, péssima, mas a gente tentava e tava sempre mexendo, né? Na época era legal, é que a gente olha agora com o nosso olhar crítico, né? Então a gente consegue pensar que era um negócio estranho. Mas a gente tava sempre tentando, fazer umas coisas diferentes. E não tinha um padrão, então tava sempre mudando. Nessas de não ter padrão e tá sempre mexendo, teve uma vez que eu tava arrumando o layout do blog e tive a belíssima ideia de colocar o pato no layout. Aquela foto daquele pato olhando pra mim que eu achei incrível. Então eu tive o trabalho de recortar o pato e colocar ele lá. No dia seguinte, minhas irmãs acordaram e viram o blog e falaram, que isso?
que colocou um pato no nosso layout? A gente tem um pato agora. Só que não foi só as minhas irmãs que repararam, mas também todos os leitores do nosso blog começaram a perguntar, tipo, o que é esse pato que vocês colocaram? Tipo, que random, que aleatório, que é isso? Daí, a gente gostou, ver que ficou algo diferente, né, meninas? Não sei dizer. Ficou diferentão. Ele ficou, né, ousado. Ousado. E com isso, a gente viu também que os leitores tinham reparado, começamos a usar ele pra interagir com as pessoas. Então, começamos a fazer uma enquete pra saber qual seria o nome dele. A gente falou que ele seria o nosso mascote a partir de então. E nisso as pessoas começaram a... A gente fez o dia do batismo. A gente fez um dia pra batizar mesmo o nome. Toda a comunidade participou disso. As pessoas deram vários nomes e votaram. Acabou que o nome do nosso pato se chamou Orlando Ornado. E tem essa arte que a gente fez do batizado dele. E desde que ele foi de forma random pro nosso layout, ele virou o nosso mascote, virou o nosso símbolo. E as pessoas já se associavam quando entravam em Tudo Orna, tinha um patinho. Porque depois dessa foto, nós encontramos a gente tinha alguns amigos designers, ilustradores. A gente acabou tendo uma evolução desse patinho. Ele começou com essa foto de um pato verdadeiro, ele virou um desenho bem realista de um pato, bem parecido com um patinho verdade. Depois um outro ilustrador acabou desenhando ele numa forma mais caricatura, mais desenho mesmo de animação, ficou um patinho fofinho e permaneceu com esse patinho fofinho por um tempão. Depois vocês vão ver esse pato ilustrando também as nossas marcas, mas mais pra frente a gente fala sobre isso. É muito legal lembrar disso, né, dessa época do pato e tal. O pato também virou como se fosse não era piada interna, porque não tinha nada de piada, mas era como se fosse um assunto interno, que quem sabia do pato e tudo mais. Então ficou assim um símbolo da nossa comunidade mesmo, né? E cada vez que a gente ia atualizando, a gente colocava o pato. Inclusive eu tô vendo, gente, que a gente tá aqui no StreamYard e é um pato, né? O símbolo ali do... Pois é, cara, o pato ele nos persegue, assim, real. E aí, Júlia, conta um pouquinho, brevemente, assim, bem resumido, sobre a palavra Orna, só pro pessoal matar essa curiosidade, assim, da super sacada e estratégia também. Estratégia de marketing desde o início. A nossa super estratégia, a nossa super sacada, voltada, então, para o nome da marca em si, né, do blog na época, e aí depois a gente... naming, né? A gente parte para alguns outros naming. tópicos legais. Um processo de naming, com certeza. Então foi assim, a Débora tava lá naquela transição do fashionista Alcântara, né, para um novo nome. E a gente, vamos então criar um nome que não seja necessariamente ligado com o nome Alcântara, porque a gente, de repente, vai ter outros colaboradores, outras pessoas que a gente quer convidar, a gente não sabe. Sempre pensando grande, né, Júlia? Sempre pensando grande. Então vamos pegar uma... E assim, falar a verdade, né, até então, tipo... Falar a verdade. Não, pra falar a verdade, tipo assim, Alcântara não era assim, Alcântara, né? A gente até sabe que é um nome muito bonito, né? É um nome, assim, que parece que vem de uma realeza. Hoje em dia até tem a Priscila Alcântara, que é famosa e tudo mais, só que na nossa época não era um sobrenome famoso, não tinha ninguém Até que assim, lógico, né? Na cidadezinha pequena lá da onde nosso pai veio, eram pessoas que eram conhecidas, mas aqui em Curitiba, assim, não era, porque aqui em Curitiba teve muito esse negócio de nome, né? Nome de rua, nome de família, não sei o quê, e não tinha isso. Tanto que a gente começou aí nos eventos de moda, as pessoas perguntavam, né? Tipo assim, quem que é teu pai? Ou qual que é teu sobrenome? Tipo, vocês são, sei lá, os Bittencourt, os Slavier, sei lá, alguma coisa ciclano, assim. E a gente ficava, Alcântara? A gente é as da Alcântara, e é isso. E sempre com muito orgulho, mas também a gente não queria também associar, porque a gente falou, mas por enquanto quem são as Alcântara na fila do pão, né? E aí, vamos então colocar um nome no geral, porque a gente vai chamar outras pessoas e tudo mais. A gente tava conversando, tava eu e a Débora ali na sala da casa dos meus pais, e a gente pensou, bom, vamos pensar num nome que tem a ver com moda, mas que tem a ver com a gente também ser meio disruptiva e tudo mais. E a palavra Orna é uma palavra usada, tanto, primeiro de tudo, pela nossa avó, né? Nossa avó por parte de mãe, a dona Glacir, a vovó Glacir, sempre falou muito isso. A tua blusa orna com a saia orna com o sapato, que é basicamente combinar, né? É uma gíria pra combinar. Mas também tem muitas cidades do interior que usam bastante essa palavra orna, e o R bem puxado, né? Porque Curitiba a gente puxa o R mesmo.
Então, Orna. E a gente tentou vários. Ornando, Ornado, Orna somente, .blogspot.com. Porque a gente queria, na verdade, Orna, só que não tinha gratuito o domínio. Daí a gente foi tentando outras coisas, tipo ornar, ornando, e, né? Está ornando, tipo, sei lá. E aí foi quando veio, então por que não coloca tudo, né? Tudo orna. Daí até fica legal, porque a gente também não quer falar sobre regra de moda, nem nada disso. Então tudo orna, tudo é legal, não tem regra, a gente vai falar sobre estilo. Então beleza. E tinha a tal da disponibilidade do tudo orna no Blogspot na época, né? E ficou tudo orna. Então, maravilhoso. Essa é a história da criação do nome. Agora, a gente vai partir para algumas coisas legais que aconteceram nesse período também, que são acontecimentos bem importantes dentro desse processo, que auxiliaram o nosso crescimento, sendo vistas, né, como imprensa, como marca, como um canal de mídia. Além de fazer o trabalho digital, de publicação, e tá sempre atualizando, e muito caprichado, e a gente já falou no podcast anterior sobre os canais que a gente estava sempre experimentando novos, Lookbook, Polivura, etc. Uma coisa que a gente começou a fazer é frequentar os eventos de moda locais, né? Porque a gente entendia que a gente precisava, enfim, já que a gente estava falando sobre esse assunto, a gente precisava estar integrada e inteirada naquele processo, naquele meio, né? E a gente não era ninguém na fila do pão, realmente, né? Já tinha uma comunidade... No mundo da moda, né? Quem que é? Não tinha nada disso. Da onde que vieram, né? Tanto que até começamos a estudar, a Júlia começou a estudar, a gente até falou um pouquinho sobre essas parcerias no podcast anterior também. Mas o que realmente poderia tornar com que o nosso nome se tornasse relevante não seria só a presença digital naquele momento. Até porque, gente, a realidade digital de hoje é muito diferente da de 10 anos atrás. Então a gente precisava, sim, criar e estreitar o relacionamento no offline também. E nós fizemos muito isso. E quando eu digo muito, é muito. Né? Então, assim, começamos a frequentar os eventos, né, marcar a presença, mas mais do que isso, a gente queria inovar na forma de comunicar. Então, esses eventos, você fazia uma cobertura, e nós ainda não tínhamos acesso a esses eventos como, né, tínhamos crachás especiais, ou primeira fila, igual a gente já via acontecendo alguns movimentos no exterior. Ainda existia muita resistência sobre o que é isso, o que esses blogs, o que são isso. Então, a gente queria mostrar que o trabalho era muito bom. Então, uma coisa que nesse momento de recordação e desses materiais que a gente foi buscando, foi que a gente tinha realmente uma presença, um capricho muito grande nas semanas de moda, nesses eventos, a gente fazia de tudo pra fazer acontecer. E vocês não vão acreditar, eu encontrei uns prints do Twitter muito antigos, das pessoas falando que incrível que era a nossa cobertura e que estavam participando do ao vivo. Não sei se vocês lembram disso, gente, que a gente fez uma transmissão ao vivo. Eu lembro. No Twitter, Sim. Quando isso ainda nem... Gente, cara, a gente fez uma transmissão ao vivo da passarela, né? Das coleções ali da Semana de Moda de Curitiba. Ou era do Paraná? Era a Semana de Moda do Paraná, Semana de Moda de Curitiba. Acho que era do Paraná, Paraná Business. A gente fez uma transmissão ao vivo. O Paraná Business Collection. E aí, assim, ou não sei nem se era o Cristal Fashion, que era um evento grande que tinha aqui também. E assim, gente, a gente fazia de tudo pra inovar nesse sentido, tipo, de trazer uma comunicação. Então, o que acontecia? Enquanto os veículos ainda iam ter que pegar todo o material, no dia seguinte de manhã levar pra redação, pra daí sair o release, a gente queria causar. Então, como a gente era um time, né, e a gente se dividia, então as meninas estavam fazendo a cobertura, enquanto eu tava em casa já preparando o release e elas me mandando. Detalhe, a gente não tinha smartphone. É bem importante lembrar isso, meninas, porque embora a gente tenha dito que a gente já tinha conseguido uma câmera, isso foi um pouquinho já quando a gente já conquistou alguns clientes. Porque quando a gente começou mesmo o blog, até nesse período, nós não tínhamos smartphone. A gente tinha um celular, aquele Nokia, o mais simples que tinha ever lá. Então, assim, a gente realmente usava o recurso que tinha, mas isso não era uma coisa que a gente pensava, nossa, a gente não tem celular aqui pra ficar fazendo. A gente nem pensava, cara. A gente ia lá e só dava um jeito, fazia com que tinha mesmo. Tinha o laptop, inclusive, que eu acho que a gente fez essa exibição, ou não sei se foi no tablet do Kelvin. Não, acho que era o teu, que você ganhou um laptop de formatura, né? Quando eu me formei. Isso. Então a gente... Quando você se formou, você ganhou um laptop de formatura. Aí a gente
abriu o laptop lá e fez a exibição numa ferramenta que era uma ferramenta muito teste, gente. Porque hoje, se você parar pra pensar, hoje o ao vivo tá bombando. Então, assim, é uma loucura, entendeu? É surreal. E aí a gente foi lá, fez aquele negócio e todo mundo ficou, meu Deus, eu não posso ter acesso a esse conteúdo, eu nem tenho convite, eu nem tenho ingresso. E eu tô assistindo aqui da minha casa. E aí pessoas de outros estados começaram a assistir. Enfim, a gente começou a causar, essa que foi a verdade, nessa parte de transmissão, de comunicação, de cobertura e etc. Porque a gente queria muito fazer um bom trabalho e ser reconhecida por fazer um trabalho muito bom. E assim, a gente se divertia pra caramba, né? Nossa, era muito legal. E era muito legal sentir que a gente tava sendo útil e que algumas pessoas estavam gostando, porque era um evento, assim, exclusivo, do tipo, assim, você tinha que ter convite pra entrar e tal. Então, primeiro de tudo, a gente conseguiu o convite. A gente, meu Deus, conseguimos o convite. Então, o que fazer com esse convite? Vamos começar a compartilhar com quem não tá aqui, com quem não conseguiu vir, porque a gente sempre quis ter esse tipo de acesso quando a gente não podia ir. Então, vamos fazer isso, vamos usar das nossas redes e fazer com que a pessoa sinta que ela tava lá. Como se a pessoa estivesse na primeira fila, vamos transmitir, compartilhar o que a gente tá vendo. E era isso que as pessoas falavam, que elas sentiam que elas estavam lá com a gente. E era legal que também nós éramos mais rápidas que todos os veículos que tinham lá. Então, enquanto tava todo mundo fazendo a matéria pro dia seguinte do desfile que tinha acontecido, os jornalistas estavam escrevendo pra Gazeta do Povo, pra, sei lá, qualquer veículo tava cobrindo também o evento, de madrugada a gente já tinha lançado um post contando tudo em detalhes, com foto, com entrevista com os modelos, com tudo. E a galera já tinha visto. Então, os outros veículos grandes copiaram tudo o Orna, porque a gente já faz tempo. Não, e outra coisa que eu acho interessante também é que a gente ousou muito, de uma forma muito natural, porque pra nós eu acho que era como tudo que a gente gostaria de ver que a gente não via, a gente simplesmente cobria dessa forma. Então é muito legal que a gente vai até mostrar nos arquivos pessoais de vocês, né? Pra você que tá ouvindo, a gente vai publicar igual o resuminho da última vez, dos últimos posts ali, que a gente tá mostrando algumas fotos, que a gente mostrava as modelos nos bastidores, porque como a gente tinha acesso ao bastidor, a gente começou a mostrar o pessoal da limpeza, as modelos que estavam se preparando pro desfile, e não só o pessoal desfile, da staff, né? E não só staff. Então a gente começou a mostrar os bastidores. O pessoal da staff. A staff. Isso. E não só pela frente das câmeras, né? A gente mostrava quem tava ali fazendo parte da produção e tal. Era legal. Cara, então assim, isso é muito legal de pensar, porque se a gente for pensar o que a gente faz hoje, o que a gente ensina hoje as pessoas fazerem, tá muito na raiz, literalmente, assim, do que a gente começou a fazer como blog. Ok, a gente diversificou agora o conteúdo, a gente ampliou, né? Ou moldou as novas necessidades de consumo, mas naquele momento realmente era algo muito legal e muito novo, e foi assim que a gente começou a se destacar. E nesse momento também, quando a gente começou a consolidar o blog e tornar ele a nossa profissão, e a partir disso começamos a realmente levar a sério a parte comercial, e esse processo foi bem difícil, tá? De estabelecer os canais, conseguir os primeiros clientes, enfim. Mas quando o negócio começou a vingar, a gente assumiu aquilo. Eu acho que houve uma dificuldade mesmo, tipo, é isso que a gente até porque era difícil de explicar e tal. Mas quando a gente assumiu, o negócio começou a rolar. Então, um marco interessante foram esses eventos que nos proporcionaram. A gente também conseguiu acessos a muitos shows e muita coisa que a gente nunca teria tido oportunidade se a gente não tivesse um veículo que fizesse toda a cobertura. Então, teve algumas coisas muito legais que a gente conquistou graças a esse trabalho como imprensa, né? Como mídia. Só que o que acontece? Ainda existia uma dificuldade grande em relação ao mercado entender, as outras profissionais que queriam trabalhar com isso, né? Ou seja, outras blogueiras que também tinham um espaço e queriam transformar aquilo em negócio. A gente estava um pouquinho à frente, principalmente na visão mais comercial da coisa. Até porque a gente já tinha estrutura de agência, a gente já oferecia nota fiscal, a gente já conseguia oferecer algumas garantias um pouco mais profissionais realmente do meio. Nesse processo foi que a gente resolveu mesmo começar a reunir, né, algumas blogueiras e outras para conversar sobre esse assunto específico. Então a gente começou a pensar em falou, peraí, se a gente estiver fazendo a coisa certa, mas se outras blogueiras e outras profissionais da área não souberem o que tá fazendo, vai demorar mais para todo mundo crescer. Então aí vem esse princípio também da colaboração, vem esse princípio dessa visão, tipo, colaborativa no sentido profissional também. Super! E eu lembro que nessa época, quando a gente pensou assim, gente,
gente, tá, a gente vai ter que começar a conversar com as outras blogueiras. Eram tanto meninas que... Eu falo meninas, mas tinha menino também ali, né? O Rodrigo Peré, que tava no meio e tudo mais. Mas a maioria era mulher, então por isso eu falo meninas. Algumas delas, inclusive, viam o blog somente como um hobby, mas elas já estavam podendo fazer algumas parcerias com algumas marcas e tal, e não se enxergando como um veículo que poderia levar aquilo a sério. Outras que já se enxergavam como um veículo que poderia fazer alguma negociação, não era tão sério a ponto de ter uma nota fiscal, por exemplo, e de profissionalizar o blog de um jeito certo. Então eu lembro certinho esse dia que a gente reuniu todo mundo num restaurante em Curitiba, né? As meninas que a gente tinha contato. Que, por sinal, é na frente onde hoje é o Orna Café. Sim, olha que curioso. Exato, era onde era exatamente na frente. É o The Subs. O The Subs, exatamente. Quando era na frente, que é bem na frente do Orna Café, em Curitiba. E eu lembro que a gente chamou a Letonelli, a Adriana Nakamura, Rafa Roncone, Ana, Núbia. Ana Loureiro, Núbia. Todo mundo daquela época, da primeira geração, assim. Todo mundo que a gente tinha contato falou, meninas, vamos conversar. A gente tá com umas ideias pra gente... né? De Curitiba. Porque a gente quer conversar sobre como que a gente tá pensando em profissionalizar o nosso blog. E a gente quer ensinar vocês o que a gente tá fazendo pra que a gente se veja como colegas, né? De mercado. Atuação. Porque ainda não era bem uma profissão, né? Então, assim... não era. A gente precisava meio que estabelecer algumas coisas pra começar a ser visto como profissional. Basicamente isso, né? Então, assim, essa conversa precisava existir, alguém precisava começar essa conversa. Precisava. E não era nada de, vamos aqui formalizar um negócio. Não era nada disso. Era simplesmente uma conversa do tipo, inclusive, sabe esse post que você fez aí pra essa marca? Olha só como a gente fez pra negociar com eles. E olha só como eles, na verdade, se interessam. Olha como é importante esse conteúdo que a gente tá criando pra eles. Então, quem sabe na próxima vez você conversa desse jeito e você consegue fazer uma parceria maior e tudo mais. Então, era um círculo pra gente conversar sobre como profissionalizar essa profissão que era muito nova, né? Até porque, pessoal, funciona assim. Se é uma profissão muito nova, tem muitas pessoas que estão fazendo, por exemplo, a mesma coisa de forma gratuita, seria muito difícil para nós cobrarmos pelo que a gente estava produzindo. Era um caminho, mas a gente queria que esse caminho fosse mais rápido. A partir do momento que as nossas colegas blogueiras também se atuassem de forma mais profissional, começassem a cobrar pelos seus posts, dependendo da ação, entendesse que tinha valor o tempo que elas estavam dedicando para fazer a divulgação daquela marca, daquele evento, daquele produto, mesmo que os nossos valores naquele momento pudessem ter, né, diferença baseado no número de seguidores ou no número de views, ou não importa, era importante que a gente tivesse um grupo de blogueiras que criasse conteúdo em Curitiba e que cobrassem por isso, que criassem um Media Kit e que realmente se profissionalizassem, porque isso também iria nos beneficiar. E moldar o mercado, né? E a gente estaria movimentando o mercado, não seria algo que... Como assim as meninas do Tudo Orna estão cobrando e aquelas 10 outras blogueiras aqui de Curitiba estão fazendo de graça a mesma coisa? Não é assim. E claro... Então, entendendo assim, a gente teve que... É claro, entendendo que todas estavam fazendo um trabalho profissional. As meninas que estavam ainda continuando como hobby, lembro que até no dia do nosso encontro com as blogueiras em Curitiba, a gente perguntou, né? Levanta a mão, quem aqui gostaria de ganhar dinheiro com o seu blog e quem não tá interessado nisso, porque já trabalha com outra coisa e só quer ter isso como hobby. E a maioria falou, não, tenho vontade de ganhar dinheiro com isso. Bom, então você tem vontade de ganhar dinheiro com o teu blog e a gente precisa conversar sobre como vai profissionalizar e a gente pode ajudar vocês. Perfeito. Não, é que assim, PS, sem cobrar nada, né? Porque a gente não tava fazendo, é o seguinte, então a gente vai aqui vender esse curso aqui. Não tinha nem isso na época. Era assim, a gente quer conversar pra se organizar. E mais do que isso, ninguém pediu, né? Então assim, a gente fez isso mesmo pra tipo, cara, a gente vai... Era uma aceleração, tipo assim, a gente precisava fazer isso. E assim, só pra resumir... Até porque também, é importante que vocês entendam que o fato de a gente ter um conhecimento na área de comunicação nos deu essa percepção, o fato de a gente ter agência, ter formação na área, nos deu essa percepção comercial do nosso negócio também, né? A gente entendia como que as revistas ganhavam dinheiro fazendo isso, a gente entendia como que os outros veículos poderiam ganhar dinheiro com isso. O que nas outras blogueiras não necessariamente saberiam, não porque não tem acesso a essa informação. Então algumas eram advogadas, outras eram arquitetas, as psicólogas, elas faziam um trabalho de blog, falavam de moda por hobby mesmo. Não necessariamente elas conseguiam ter um olhar comercial como nós estávamos tendo e como nós estávamos
tão inseridas como tudo orna sendo o nosso negócio. A gente tinha largado a agência, a gente já tinha desfeito a sociedade com os outros dois, com os meninos, então éramos nós três mexendo com tudo orna, a gente precisava nos dar dinheiro. Perfeito. Meninas, a gente ainda tá, acho que em 2013 ou 2000 e... só pra gente tentar uma acelerada, assim, ó. Disso do Fashion Sul, tá? A gente resolveu, então, formalizar esse grupo. Dessa galera, a gente se juntou, eu, a Bárbara e a Adriana Nakamura, pra liderar realmente esse movimento e ajudar as meninas. Então, a gente investiu num site, investiu numa plataforma, enfim, tentou criar realmente e por um bom período, a gente, inclusive, participou de negociações, fez negociações e ponte com várias outras blogueiras. Foi um processo que a gente ajudou a profissionalizar muito demais esse mercado mesmo, nesse período. E, simultaneamente, tudo que a gente ia aprendendo, a gente ia compartilhando voluntariamente em universidades. E por que eu gosto de trazer esse ponto, assim? Porque, na época, a gente nem conseguia ver isso também como um valor de mercado, no sentido do conhecimento, algo que a gente poderia vender. Mas a gente sabia que era legal a gente como a gente estava vivenciando aquilo, era quase documentando. Então, eu tenho um blog, eu sei agora que marcas estão pagando por isso e tudo mais. A gente tinha essa disposição, realmente, de ir em universidades, de estar indo em movimentos, assim, educacionais. Então, isso sempre fez parte da nossa carreira por muitos anos, né? Verdade. A gente chegou a viajar, a gente disponibilizava muito realmente do nosso tempo para oferecer essa informação, que era uma informação muito, muito, muito restrita, né? Para um público extremamente nichado. A gente assim. precisava educar o mercado e principalmente os profissionais da área que estavam se formando, então jornalistas, designers, relações públicas, porque eles precisavam ter acesso a essa informação que era tão nova e que dentro da universidade ainda não... Imagina, os professores não estavam falando sobre isso, ou não estavam falando que você poderia ter seu próprio veículo. Até falavam de blog, mas não no mesmo... Porque o professor, quando é mais antenado, né, naquela época, ele já estava entendendo que o blog era uma estratégia legal, mas ele também não tinha propriedade para falar sobre isso. Então, muitos professores nos convidavam e falavam, olha, meninas, eu quero que vocês conversem sobre blog, sobre como que é essa nova ferramenta com os meus alunos, por exemplo. E, às vezes, eram os próprios alunos que estavam lá formando semanas acadêmicas e tudo mais, e nos chamavam. Então, foi bem legal receber esse feedback tanto dos alunos, os novos profissionais, como também dos professores que sentiam que deveriam compartilhar sobre blog, mas sentiam que não tinham ainda todas essas informações para passar e nos chamavam. Foram épocas muito legais, assim, de conversar com os... E eu acho muito legal que isso mostra o quanto a gente sempre buscou alianças no processo, e quando eu falo isso, também desde os profissionais da área, a gente sempre saía do nosso mundinho, se a gente for pensar assim. Talvez isso não fosse refletido externamente. O leitor, né, o seguidor que estava acompanhando ali o blog, ele não percebia isso, mas a gente fazia um mó corre, né, por trás pra coisa acontecer, pro movimento rolar mesmo, assim. Então isso é bastante interessante. Eu tenho aqui algumas pautas legais de alguns insights que rolaram nesse período. Um momento que foi bastante marcante na nossa carreira também foi quando a gente foi chamada pra fazer um ao vivo, e a Júlia foi fazer esse ao vivo sobre a cobertura do casamento real para um veículo de comunicação. Nossa, é verdade! Eu amei isso! Nossa, foi muito legal, guria. E foi... Como que foi? Conta um pouquinho. Ai, gente, foi maravilhoso. Foi assim, na época, então, a gente tava bombando com blog e tudo mais, e no blog a gente sempre falou muito de moda internacional e tudo mais, e a gente sempre colocava também um assunto família real, né, porque, enfim, a gente gostava desse assunto também, e do estilo da princesa Diana, o estilo, né, tudo mais, e a Kate Middleton. A gente tinha, acho que uma coluna chamada Style Icon, onde a gente pegava ícones da moda no mundo, assim, que foram antigas e tudo mais, enfim, né. Como se inspirar no look deles. Coisa de blog de moda. História da moda, né, coisa de blog de moda. E aí a Gazeta do Povo nos notou, né, a Gazeta do Povo nos notou e chamou pra fazer parte desse ao vivo também. Se você for ver, né, uma coisa super legal, um ao vivo comentando sobre isso. E eu lembro, assim, que, nossa, estudei um monte sobre o assunto, sabia o nome de todos os parentes, quem era casado com quem, toda a árvore genealógica do negócio lá. E acordei cedíssimo, né, porque tava acontecendo lá na Inglaterra, e foi, assim, acho que um domingo de manhã, se não me engano. Madruguei, a Ari Cretella me maquiou, porque foi todo tipo assim, eu fui vestida real, né? Você foi vestida? Fui vestida como se fosse um casamento real. A Ari Cretella Você colocou aquele acessório no cabelo, né? Coloquei um acessório no cabelo. Aí, acho que tinham 2 meninos comentando, um pessoal também de blog. Ai, gente, fugiu da cabeça, não lembro, mas tinha mais alguém comigo ali naquele Tinham dia. mais blogueiras convidadas.
tinham 2 blogueiros convidados, agora eu não lembro quem. E daí foi super legal esse ao vivo e tudo mais. E foi também um significado do tipo, olha que legal, uma mídia tão tradicional chamando os blogueiros, né? Chamando o pessoal dessa mídia alternativa, que era o blog na época, pra fazer uma colaboração. E por que isso é um marco também dentro desse processo? Porque a gente sabe que houve um período muito difícil, né? De transição entre os veículos entenderem que aquilo começou a se tornar uma realidade. Porque no início começou a falar, peraí, você tá ocupando um espaço que é meu, né? Quando a gente tava lá causando num evento de moda, houve no momento um choque, uma resistência, tanto do mercado publicitário quanto do mercado jornalístico. A comunicação como um todo vivenciou uma situação difícil. Então, para nós, era muito legal romper essa barreira, porque a gente nunca quis uma concorrência. A gente enxergava que o veículo tinha o espaço dele e que os blogueiros estavam vindo como uma soma dentro desse processo pra gente causar. Assim. Então, a gente não tava tentando ser jornalista e não tava tentando ser publicitária, não tava tentando pegar o espaço deles. E bem no comecinho, eu acho que sentiram essa resistência, mas depois, né, os que já estavam mais inovando e entendendo do mercado, perceberam que, na verdade, eram aliados, né, que podiam fazer parte do negócio. Até porque, assim, né, blogueiros... E aí, Júlia, tem uma outra história que envolve tu também, que eu coloquei aqui, que eu acho legal de a gente falar. Existem várias coisas bacanas também, que inclusive a gente aborda no nosso curso, no Efeito Orna, né, na parte mais técnica, assim. Mas vamos recordar alguns momentos importantes, porque olha só, nesses anos de Tudo Orna, a Júlia fez intercâmbio, a gente teve assinatura de produtos, que foi o início da nossa experiência como desenvolvimento de produto. Mas antes de a gente entrar pra isso, já que a gente ainda tá falando de blog, publicidade, e nessa parte aqui, eu queria que você relatasse como que foi a tua primeira experiência. Assim, não era a primeira, a gente já tinha fechado alguns contratos, mas assim, uma experiência com uma marca grande, nacional de beleza, que fechou uma... A gente vai falar sobre isso mesmo, cara. Claro, guria, esse podcast... Eu tô esperando muito tempo pra falar sobre essa história. Eu não sei se a gente já contou essa história em algum lugar. A gente já contou essa história. Contado, mas não. Eu acho que essa história... Não sei também. Bom, eu sei que em off eu conto pra todo mundo, porque é maravilhosa essa história. Mas eu não sei se a gente já contou pro público. Eu não sei. Então, bora começar a contar ainda. Gente, detalhe, né? Vocês viram que eu não falei nada e ela já sabe do que eu tô falando, né? Isso que é o mais maravilhoso. É uma história muito maravilhosa. Isso foi o seguinte, estávamos no blog, né, estávamos ali já fazendo algumas ações, mas eu sinto assim que foi uma ação muito legal quando essa marca de beleza nacional entrou em contato com a gente, nos oferecendo uma oportunidade de trabalhar com eles. Cara, tinha cachê? Eu não tô conseguindo lembrar agora se tinha um valor. Tinha valor? Era um dos primeiros trabalhos, assim, fechado com, né, uso de imagem e tudo bem. Então era uma coisa muito legal, assim, publis, enfim. Na época, publi editorial pro site, né? Não tinha, tipo... Isso. E daí, exatamente, autorização de uso de imagem e tal, porque ia ter vários vídeos nas páginas deles e tudo mais. Eles eram enormes no Facebook, devem ser até hoje. E aí, essa marca entrou em contato, porque era uma van da beleza, um negócio assim, era uma van que ia pelo Brasil inteiro. Então, ela começava do sul... Como que era a ação, então? Como que era a ação? A ação era o seguinte, era pra você se sentir poderosa, pra fazer a mulher se sentir poderosa usando os produtos de maquiagem dessa marca, que era uma marca que estava entrando no mercado e tal, uma spin-off de uma marca muito grande. E aí, tava desde lá de baixo do sul, ia subindo, né, até sul, sudeste, não sei o que, acho que ia até lá pro nordeste do Brasil, com essa van que fazia essa transformação, tipo um dia de princesa, pras pessoas na rua. Então, eles convidaram uma blogueira de cada cidade pra essa blogueira fazer a divulgação dessa van, e essa blogueira passaria o dia inteiro nessa van, convidando pessoas na rua, no melhor estilo netinho, assim, um dia de princesa mesmo, e pegava essa pessoa na rua, e essa pessoa era transformada com os produtos de beleza dessa marca, e você se sentia poderosíssima. Eu falei, gente, que ideia legal, todo mundo topou, né, nós três conversamos, gente, que ideia massa. Eu, na época, eu tava platinada com cabelo branco, assim, que, sei lá, eles devem ter sentido que, sei lá, ia ser legal ter alguém com cabelo, né, branco, mais estiloso e tal. Chamar atenção. Ia chamar atenção e tudo mais. Eu, beleza, então vamos. Eu lembro que 5 da manhã, a gente foi lá pra 5 da manhã, não sei, a gente madrugou, assim, pra encontrar com a equipe veio, já tinha porque, gente, só pra falar, quando a gente fala
fala de madrugar, assim, é porque realmente trabalho de produção, gente que normal. envolve moda, comunicação, coisas assim, geralmente você vai em horários muito inusitados. Às vezes, ou é muito de noite, cobertura de eventos, ou podem acontecer muito cedo. Então, quando ela fala isso, né, era isso mesmo que rolava quando a gente trabalhava integralmente com o blog, né? Falar das vezes quando eu trabalhava como modelo, que passava a noite, a madrugada inteira trabalhando, porque tinha que trabalhar numa ação. A Bárbara também acho que fez isso, né, no shopping, tinha que gravar comercial quando o shopping tava fechado, por exemplo, que não podia ter ninguém, então gravava de madrugada, normal. Esse é o mercado da publicidade. E aí tá, beleza, eles me chamaram, madrugamos pra ir lá, inclusive os coitados do pessoal, tinha marcado numa praça em Curitiba que é mais ou menos perigosa e a galera roubaram o celular do pessoal da produção, daí mudamos pra outra... Mudaram de praça. Mudamos de praça e tudo mais, bem tenso. Mas tá tudo bem, fora isso, tava tudo legal, o clima legal, eu cheguei lá e eu, né, a Júlia, era a primeira pessoa a ser transformada, a ser empoderada com a maquiagem dessa marca. Pra mostrar o antes e depois. Pra mostrar o antes e depois. Então imagina, antes uma Júlia que acordou às 5 horas da manhã, né, terrível, mas a pele boa, era bem boa a minha pele, né, quando a gente renova, a pele é boa. A minha era, pelo menos. E daí, chegando lá e tal, era pra fazer a maquiagem. Só que, gente, a maquiagem que fizeram em mim... Primeiro que assim, tinha uma maquiadora e tinha um moço do cabeleireiro, um hairstylist. E eles já começaram ali na produção, eles estavam assim, reclamando da produção anterior, que eles já tinham feito uma menina no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, não lembro. E eles estavam reclamando dela, falando, porque fulana de tal tava sendo, como é que chama assim? Sendo tipo... arrogante, sei lá. Sendo tipo, como é que chama isso, gente? Quando a pessoa, tipo assim, tá fazendo... Snob, não? Mas tem uma palavra, assim, sabe? Fazendo a diva. Tava sendo a diva, tipo, ali. Tá. Tipo assim, a artista não me toque. Isso, a artista não me toque, reclamando da maquiagem, reclamando do cabelo. Eles estavam falando, entre eles, que a pessoa anterior... Sobre essa menina. Sobre essa menina, nossa, que também era blogueira e tinha reclamado da maquiagem e do cabelo. E ela era uma muito diva. Artistinha. E a artistinha. Falou artista, né? Uma blogueira que tá reclamando, sendo que a gente tá pagando pra ela estar aqui. Então eles estavam bem nesse clima, sabe? E eu falei, bom, e eu só ouvindo, né, com a boca fechada, sempre aprendi que não fala nada, tudo bem. E eles começaram a fazer a maquiagem em mim, e a menina fez a maquiagem e o menino fez o cabelo. Só que eles fizeram no melhor estilo, assim, você não pode ver até a gente te virar. Melhor estilo, tipo transformação mesmo. Tipo transformação mesmo. Melhor estilo surpresa quando você mesmo. se olhar no espelho, gente, que você vai saber. você vai ter aquela sensação. E a revelação. Cara, quando eu virei no espelho, eu me vi no espelho, gente, eu me assustei com a minha face. Eu tive um susto, eu não sabia se aquilo era real, se eles tinham tirado, sabe? Se eu tinha que falar, gente, peraí, é pegadinha? Eu não sabia se era pegadinha, ou se eu tinha que falar, nossa, Deus, tô linda. Guria. Então foi uma situação muito complicada, porque era o cliente... o que aconteceu? O que aconteceu com o teu visual? Quando você se virou assim, o que você viu? Cara, uma sombra roxa. Só que muito mal feita, cara. Terrível. Assim, um negócio assim, experimental. Olha... Não tava legal. Não tava legal. E era uma sombra roxa, um blush bem rosa, um batom vermelho. Um negócio assim que... marcando o teu rosto. Tipo, me envelheceu. Te transformando, né? Transformando a sua fisionomia. Né? Não me deixando... Não me fazendo me sentir bem. Então, tipo assim, o poderosa que eles queriam sentir, que era pra você se sentir poderosa depois da transformação, foi o contrário pra mim. Eu me senti não poderosa, eu me senti horrível. E o cabelo também não era do estilo que eu gostava. Eles deixaram um cabelo meio Hebe Camargo. E eu, assim, uma menina de, sei lá, 23 anos, eu tava me sentindo muito mais velha, não tava gostando daquele look. Só que eu fiquei numa situação muito complicada, porque eu não queria ser a diva, né? Eu não queria ser a artista do tipo, não gostei da maquiagem, faz minha maquiagem, porque eles já tinham falado sobre a outra menina antes. E ao mesmo tempo eu não tinha gostado. E eu falei, gente, o que eu devo fazer como profissional agora? Eu tenho que segurar o look, tipo assim, o que fazer? E, gente, naquele momento, eu escolhi segurar o look. Falar, tá, estamos aqui, vamos ser profissional. Já tava super atrasada a produção por causa de toda a mudança da pessoa que tinha sido roubada, não sei o que lá. Falei, vamos segurar o look. E eu já fui modelo, já coloquei muita coisa na cara do jeito que eu não queria. Só que qual que era a diferença? Dessa vez eu não era modelo, dessa vez eu era a Júlia. Eles me contrataram como Júlia do Tudo Orna, e não como modelo, porque a modelo a gente sabe que você tá fazendo uma persona, né? Quando eles contratam a Júlia do Tudo Orna, ficava difícil pra mim falar que aquilo tava legal. E o pior, eu tive que então ir pra rua, abordar as pessoas e convencer as pessoas, pelo menos 2 pessoas, que elas tinham que ir pra dentro da van fazer uma transformação. Gente, eu juro, eu me senti tão mal, porque tinha gente que eu chegava na pessoa
e a pessoa fazia assim, se assustava. As pessoas não estão me vendo no vídeo. As pessoas se assustavam e, primeiro, achavam que era pegadinha também. O quê? Mas eu vou transformar em você? Ah, mas daí eu vou ficar igual a você? KKKK. Riam na minha cara, porque parecia que eu tava sendo uma palhaça. Ou as pessoas, não, obrigada, querida, não quero, entendeu? Então, assim, ficou um clima muito chato. Porque daí, finalmente, conseguimos convencer 2 pessoas, pelo amor de Deus, pra 2 pessoas toparem. E, enfim, fizeram a transformação nas 2 outras pessoas, que demorou muito também. A mulher deixou claro 1000 vezes, gente, tem que buscar meu filho no colégio, não sei o que, eu tenho que sair em meia hora. As pessoas, não, você vai sair em meia hora sim. E não era, sabe? Demoraram horas pra liberar a pessoa. E eu me sentia assim, muito mal com aquilo, sabe? Eu ficava, ai, gente, tô fazendo parte disso, sabe? A pessoa quer ir embora. Não tá ficando legal a maquiagem dela também. E eu que falei. Então eu fiquei numa situação muito complicada, porque ao mesmo tempo que eu tinha firmado um compromisso com o cliente, na hora realmente da ação, eu me senti de mãos atadas, né? O que fazer agora, como agir. E me senti assim, tudo bem, vou cumprir com o combinado, mas ao mesmo tempo não me sinto confortável fazendo isso, sabe? Isso porque não era nem algo, não era algo que assim, saía da minha moral, das minhas verdades. Não tinha nada a ver com isso. Era uma coisa assim, pessoal mesmo, física, que eu não tava me sentindo legal e não tava se sentindo confortável em fazer outras pessoas entrarem naquela mesma situação. E aí, nesse momento, né, foi que, através dessas experiências, muitas legais, outras não tanto, que foi que a gente começou a estabelecer limites, entender até que ponto, né, a gente precisava estar comunicando uma coisa que não estava fazendo sentido pra gente naquele momento e tudo mais, e desde então, a gente estabeleceu mesmo critérios previamente com a marca, se não rolar, se não tiver bacana, se não tiver de acordo com o que a gente não vai rolar. Então, naquele momento, a Júlia, né, foi profissional, fez o que tinha que fazer, e só que daí a gente aprendeu isso, uma lição pra nossa vida. Você como marca, você como profissional, você estabelece os limites. Você impõe as regras, né? Você cria ali as suas condições. E a gente entendeu que existia, sim, essa grande diferença. E ali não se tratava de um personagem, se tratava da pessoa. Então não ia rolar, a gente não ia conseguir se sentir confortável em vender o produto. A coisa legal é que a gente gostou da qualidade dos produtos. Então, assim, isso sim, que pesou bastante pra gente também. Então, os produtos eram muito bons. A execução ali que não rolou tão bem. Então, a gente ficou realmente nesse conflito, digamos, né, assim, profissional, que é uma coisa interessante que vocês saibam, assim, que nos auxiliou, né, no fim das contas, a estabelecer legal limites. Contar também que nesse processo de perceber qual que era o nosso papel como, na época, influenciadora, na época blogueira, né, mas como influenciadoras, falando de uma marca, usando a nossa imagem, Bárbara, Débora e Júlia, tudo orna, e a diferença de contratar uma modelo, porque isso para as marcas também era muito novo. Então, se elas contratavam uma revista, elas simplesmente mandavam uma pauta e sair do jeito que elas queriam. Se elas contratassem uma modelo, elas falavam pra modelo se vestir assim, assim, assado e sair do jeito que elas queriam. Então, no começo foi muito difícil elas entenderem como assim, eu estou pagando pra vocês falarem da minha marca e vai ser do jeito que vocês querem falar. Era uma coisa estranha. E não é que era do jeito que a gente quer falar. A gente chega num equilíbrio, porque tem que ser verdadeiro. Eu vou indicar verdadeiramente a sua marca com a minha experiência pessoal. Vou falar isso pros meus leitores. Vou dizer, de fato, as qualidades, vou enaltecer o que é bom e a gente tá entrando numa parceria, mas eu não vou falar do jeito que você quer e exigir fazer do jeito que bem entender, como foi a experiência que a Ju teve, mudar meu estilo, usar uma peça que eu nunca usaria na vida real, só porque você tá dizendo que precisar. E esse tipo de limites que a gente foi colocando e essa transição, esse entendimento de mercado também, o que são as blogueiras, o que é o look do dia, o que pode, o que não pode, é algo que até nos dias de hoje gera uma confusão, até quando você vai contratar um influenciador, às vezes as marcas, elas erram muito no fato de brifar, achando que que tem que sair do jeito que ela quer e não chegando nesse consenso, nesse equilíbrio, o que aquele influenciador sabe como se comunicar com o público, qual é a melhor forma de abordar, enfim. E naquela época, então, se isso já acontece hoje em dia, imagina naquela época era muito difícil para as pessoas entenderem. Então era difícil até para nós. Então quando a Júlia tava naquela situação, tipo, eu faço a diva, igual aquela menina, falo que eu não gostei pra eles fazerem de novo, eu encaro o desafio. Na época, a Júlia fez todo o trabalho, mas depois a gente conversou com a marca, a gente explicou a situação. Eu lembro que a gente chegou a dizer pra eles que não foi legal a experiência, sim, que por XYN motivos a gente falou dos produtos, mas a gente não poderia simplesmente colocar a foto da Júlia daquele jeito no blog e falar que tava lindo, que ela se usava daquele jeito, que foi uma transformação incrível. Não dá, porque os nossos seguidores já acompanhavam o blog, sabiam que a Júlia não usava daquele jeito a maquiagem. Muito pelo contrário, a Júlia nem se maquiava, ela tipo usava um rímelzinho assim, era uma coisa muito leve. Então como que do nada
aquilo faria sentido, né? Então assim, foi um aprendizado legal e a gente sempre gostou também de trazer o ponto de vista pra marca, explicar o que aconteceu, falar o porquê que ia ser feito, o que não ia ser feito. E ser fiel a nós mesmas, ao que a gente acreditava, fez com que a gente chegasse longe, assim, porque a gente falou, cara, se for pra jogar esse jogo, tem que ser desse jeito. Perfeito. E além, isso que você falou também é muito legal, porque além da gente ser fiel a nós mesmos, a gente também nunca foi não profissional com a marca, né? Enfim, a gente nunca jogou essa expôs essa história. Não, a gente é profissional e a gente também é inteligente. A gente sabe que é uma marca. Tudo bem, deu esse ruído aí, mas a gente pode trabalhar no futuro de uma outra maneira. A gente ainda tá se conhecendo. Não corta relações dessa maneira, não quebra pontes dessa maneira, não feche portas dessa maneira. Tudo é conversado e no mundo dos negócios você tem que negociar. Então, a gente não gostou, a gente foi muito claro com a marca, do jeito, né? Eles também, o pessoal de marketing também não estava sabendo o que estava acontecendo, né? Porque quando é uma marca muito grande, também muita coisa acontece no meio, né? Então foi tem até muita legal mediação, esse feedback. né? Tem agência, tem não sei o quê. Isso, inclusive eu acho que era uma agência, tá? E é legal dar esse feedback, então é importante também pra você entender, assim, que não é só porque você tem um canal de comunicação, que agora eu vou aproveitar esse momento pra, inclusive, mostrar. Não é assim que as coisas se resolvem, sabe? As coisas podem se resolver de uma maneira muito mais tranquila e muito mais produtiva pra você. E eu acho que isso é uma questão ética também, né? De trabalho, Total. porque envolvem muitos profissionais. Às vezes, vamos dar um exemplo. Ali pode ser que o maquiador não estava muito alinhado com o briefing, vamos dar um exemplo, né? Ou alguma coisa aconteceu. Ninguém quer expor o profissional ou sei dessa lá, maneira a também, gente não né? sabe o que pode ter acontecido, mas pode ter rolado. Tava num dia ruim. Mas pode ter rolado até um ruído. Alguém pode ter passado pra ele um briefing completamente diferente, enfim. Então isso vale a pena, né? Você, enfim, aproveitar esse seu canal pra gerar esse tipo de conflito ainda maior. Então é uma lição interessante também. Gente, faltou muitos tópicos pra falar sobre Tudo Orna. Mas a gente vai encerrar o assunto de Tudo Orna, de blog. A gente conversou muito sobre isso. Muita coisa aconteceu durante esses anos, só pra dar um fechamento aqui pra vocês. Teve o casamento da Bárbara, o nosso blog começou a ampliar os assuntos. Nossa, é mesmo, foi enorme. A gente começou a ampliar as categorias, né? De acordo com a evolução natural da nossa vida. A gente também começou a evoluir os processos de desenvolvimento de parcerias e cocriação com marcas e produtos, que é uma parte bem bacana, que a gente fala bastante também no nosso curso e tudo mais. E a gente encerra aqui, dividimos em duas partes o Tudo Orna, porque era muita coisa. Teria ainda muitos e outros detalhes pra falar, que a gente pode falar também no nosso Se o pessoal gostar, a gente pode falar em outras maneiras. Vai que bomba isso daqui, eles querem que a gente faça mais podcast sobre isso, né? De repente a gente pode fazer esses episódios extras aí desses anos que foram, né? E aí a gente parte pro próximo episódio, então, que será sobre, finalmente, né, como a gente criou a parte das marcas, esse início de desenvolvimento de produtos, e realmente é um novo momento aí dentro dessa nossa trajetória. Show! Até a próxima. Animadíssima, gente. Comentem lá, então, o que vocês estão achando desse podcast. Então é isso, próximo episódio imperdível dessa nossa super série. Um beijo e, né, até a próxima quinta. Beijo, tchau. Tchau, pessoal! Orna. Tudo Orna. Tudo Orna. Tudo Orna. Tudo Orna. Orna.